Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 27 de maio. Participa como comentarista o jornalista e advogado Marcelo Pavão e a gente recebe a ex-prefeita e pré-candidata à Prefeitura de Cubatão, a professora Márcia Rosa. A Márcia Rosa, como prefeita, ela enfrentou uma tragédia em Pilões provocada por chuvas, por enchentes, por dragagem que não tinha sido feita do rio, e agora acompanha pelo noticiário a tragédia do Rio Grande do Sul. As mudanças climáticas, elas vieram para ficar. No projeto de governo da Márcia Rosa tem elementos de prevenção e de enfrentamento de catástrofes desse tipo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Pavão. Prazer estar aqui com você nessa bancada aqui. A todos os nossos telespectadores, as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Paulo, a gente teve uma chuva muito intensa. Eu lembro exatamente o dia. Foi dia 22 de fevereiro de 2013. 65% da cidade ficou embaixo d'água. Foi uma coisa muito triste, porque as pessoas perderam suas casas, perderam as fotos de nascimento dos seus filhos, perderam roupas, perderam tudo, né? E a partir dali a gente começou a surgir com projetos de como enfrentar isso, porque o que a gente fazia antigamente? Limpeza de bueiro, que é o necessário, a infraestrutura da cidade, a limpeza, manutenção da cidade, é uma coisa óbvia que qualquer governo tem que fazer. Mas quando você tem chuvas com maior intensidade, sobretudo numa cidade que tem morro, ladeira e tem muitas palafitas, a cidade de Cubatão, que a gente começou a treinar a população, treinamento da população, a gente fez parceria com o pessoal do Corpo de Bombeiro. Existe hoje um sino que fica em Pilões, que foi a área mais atingida, que quebrou uma barragem da Sabesp, foi o bairro mais atingido. Quando a chuva fica muito intensa, já tem as lideranças da comunidade que vão lá, puxam o sino, né? Eu lembro que eu distribuí equipamento para eles fazerem esses cursos, então distribuía o capacete, a luva, a lanterna, as botas 7 léguas, todo o equipamento que tinha. Então toda a chuva, o bairro, a cidade se mobilizava, aquelas lideranças todas se mobilizavam, juntamente com a Defesa Civil, e juntamente com, muito especialmente com as lideranças da comunidade, que batiam, eu fiz isso pessoalmente muitas vezes, que batiam na porta das pessoas, ó, é hora de sair, é preciso sair deste lugar. Então, assim, a gente enfrentou isso, a gente montou um gabinete que ficou 24 horas, o gabinete ficou ali, a gente dormiu quase uma semana ali, para cuidar das pessoas. A chuva, Pavão, só para você ter uma ideia, ela começou no final da tarde, por volta de 5 horas, que era o horário das crianças saírem da escola, e as crianças não tinham como sair da escola, a mãe não tinha como buscar, o ônibus não tinha como pegar, e aí muitos professores, muitos funcionários ficaram com as crianças até o dia seguinte. E no dia seguinte era a mãe procurando onde estava o filho querendo a mãe. Então a gente passou por esse tipo de tragédia e hoje a gente tem todas essas políticas inseridas no plano de governo. Agora, Cubatão, o maior problema é conseguir de fato uma parceria, que a gente não conseguiu, com muita insistência, com o governo paulista, porque é preciso o desassoreamento dos rios de Cubatão. Os rios têm lâmina d'água lá de 10, 15 centímetros. Então, qualquer tipo de chuva, você tem um transbordamento muito grande. Então, é preciso o desassoreamento dos rios. Isso passa por uma autorização do Comitê das Bacias Hidrográficas, até porque lá, nas profundidades desses rios, nós temos muito material contaminado
né, do início da construção do polo petroquímico de Cubatão. Então, mas não dá para postergar isto, é preciso enfrentar esse problema. Não dá para dizer, eu não vou mexer, não vou desassorear, porque eu vou movimentar esse material contaminado. É preciso enfrentar essa situação com tecnologia. Marcelo Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo Schiff, boa tarde, Marcelo Rosa, boa tarde a todos que nos veem e nos ouvem, e boa noite para quem for assistir à noite. Vou pedir licença para lhe chamar de Márcia, nada de senhora, por favor. Obrigada. Márcia, você está pré-candidata à Prefeitura de Cubatão, cadeira que você já ocupou. Sendo bem objetivo contigo, muitos eleitores novos que não te conhecem, estão te conhecendo agora, pegando a tua experiência prática, o que você falaria para os eleitores, para os moradores de Cubatão, que você faria diferente ou fará diferente, voltando à cadeira, e o que você fará ou retomará, caso tenha sido parado? Algo que você falou assim, olha, eu fiz de agora, eu faria diferente, agiria de outra forma, e o que você ou retomará ou fará voltando à prefeitura? É uma pergunta bem difícil, sabe por quê? Porque eu vejo que tudo que a gente construiu está bem destruído. E se está tudo destruído, você tem que recompor. Nós tínhamos 55 escolas, nós transformamos, não reformamos, transformamos 29 escolas. Nós colocamos rampa de acesso, elevador, ar-condicionado, as salas eram todas climatizadas, entregamos na época computador para professores, para alunos, fizemos cobertura de todas as quadras da cidade. Hoje você tem uma rede de educação desmontada, totalmente desmontada. Então você tem que recuperar toda a estrutura da educação da cidade. Então é preciso fazer isso. E o mesmo na rede de saúde. A gente tinha uma rede de saúde que era reconhecida regionalmente, a gente era reconhecido como a melhor política preventiva da área de saúde da região da Baixada Santista. E hoje a rede está toda desmontada. É preciso fazer tudo de novo? É preciso fazer tudo de novo. Ações que deram certo e que podem e devem continuar. O cartão cidadão, o cartão servidor cidadão, Serve Card Citizen, que era um cartão de R$500 que o funcionário público recebia para consumir na cidade. É preciso que a gente entenda bem a geografia da cidade. Cubatão fica muito na periferia da cidade, e aí em 10 minutos você está num shopping de Praia Grande, em 15 você está num shopping de Santos, então você precisa fomentar o comércio da cidade. O cartão cidadão, ele era distribuído para 5.500 servidores públicos que podiam comprar qualquer coisa desde que fosse no comércio formal da cidade. Isso aumentou a arrecadação do IESQN, ele trouxe várias lojas para a cidade, fomentou a economia local e gerou o primeiro emprego para muitos jovens da cidade. Essa é uma política que precisa voltar. Agora, olhando, repaginando o que nós temos hoje, com o Alto Forno da Uzi Minas fechada, a cidade só com indústria de base, ou seja, a cidade vendendo commodity, não dá. Ela precisa gerar riqueza, ela precisa gerar mais empregos e a gente precisa de indústria de transformação. E com indústria de transformação, a gente avançar. A outra política que eu acho que nesse tempo dá para falar, né? O Paulo já está levantando o dedo ali, é que a gente está discutindo muito a questão climática e eu já discuto isso há muito tempo, até porque eu sou professora e estou em sala de aula, né? A questão climática que nos impõe a utilizar o calor que tem aqui na região, muito especialmente em Cubatão, porque geralmente os termômetros são mais altos, a utilização de energia solar, ou seja, todos os equipamentos públicos e todos os equipamentos aprovados na cidade, as obras que sejam aprovadas futuramente, que sejam utilizados energia solar. Economia, redução de crédito de carbono e maior facilidade para a cidade com geração de emprego. Inclusive, a gente tem uma fábrica lá que já existe na cidade. Então, a gente
avançar para isso. E a outra questão é aquilo que a gente comecei com o finado, que não está mais entre nós, do Tércio, que é conseguir concluir mesmo o projeto de hidrovia que liga Cubatão a São Vicente, que a gente fez todo o projeto e é preciso de parcerias público-privada para que vá avante projetos como esse. Agora, Márcia, Tiago Rodrigues, que era pré-candidato a prefeito de Guarujá, foi assassinado em dezembro, e nesse final de semana Edgardo Forte, que foi assassinado na mesma rua, no mesmo bairro do Paicará. Tem violência na política da Baixada. Em Cubatão, um vereador foi preso numa operação do GAECO, acusado de envolvimento com o crime organizado. Duas empresas terceirizadas da educação de Cubatão foram interditadas, houve novamente paralisação de aulas. Como que a ex-prefeita vê essa situação? Então, Paulo, tem uma questão que alguns... É sempre uma divergência de política de direita e de esquerda, mas, assim, eu acho que a direita exagera, talvez a esquerda também exagere para algum lado. Minimize. Mas a questão das terceirizações. A terceirização tem sido a precarização da política educacional. Então, o prefeito atual, ele tirou todo o serviço de patrimônio, que era a vigilância de patrimônio público da cidade. Não tem nenhum sistema de vigilância. Então, você pega a escola lá, uma escola Espírito Santo. Numa noite foram lá, roubaram todo o cabeamento de fio num dia. No segundo dia, fizeram de novo. No terceiro dia, fizeram de novo. Porque não tem nenhum serviço de patrimônio. E com relação a essas empreiteiras, como é que uma empreiteira que não pagou o FGTS, que não pagou as contas, que não pagou aquilo que é de responsabilidade da empresa pagar no mês, os depósitos, né, como advogado Sim. trabalhista, o Pavão está aqui, ela não pagou, como é que a prefeitura paga, né, a empresa? Ela paga a empresa. Aí o que acontece? A empresa fica, sai, não paga os direitos trabalhistas. E qual é a solução disso? Rápido e simples, para quem não conhece a educação, para quem não entende o valor da educação no cotidiano. Suspende as aulas. Nós tivemos um recesso, Paulo, bem no mês de maio. É bom que se diga que não é o primeiro recesso, porque as aulas eram para começar na primeira semana de fevereiro e começou na última semana de fevereiro, porque eles estavam fazendo reforma. Depois eles suspenderam a aula para fazer reforma. E aí, depois, nós tivemos essa situação de limpeza, porque a gente não tem pessoas no quadro para manter uma escola com 800 alunos, você precisa manter banheiro limpo, condições de higiene, de habitabilidade, e aí não tem. As pessoas foram demitidas, né? Como você disse, tem um vereador que está preso, tem uma investigação que corre pela Polícia Federal, e assim, toda essa situação levou o prefeito a contratar, saíram 208, entrou 250, né? Mas a situação é extremamente grave, porque assim, como está sendo a fiscalização das empresas prestadoras de serviços na nossa cidade? Que tipo de fiscalização tem para a gente estar suscetível a situação como essas, que traz prejuízos incalculáveis à vida do aluno? Só para você ter uma ideia, você tem aluno no 8º ano que ainda está escrevendo com letra de forma. Ele não consegue usar uma letra cursiva, tamanho o atraso que vem sido ocasionado ao longo desse período na política de educação do município. Também teve a pandemia, né, que também prejudicou. O Marcelo Pavão fala sobre isso, ele é advogado trabalhista, depois do intervalo, porque realmente os encargos trabalhistas não vinham sendo pagos e as empresas recebiam as faturas, né? Isso aí, a prefeitura depois é devedora solidária desses encargos, né? O Marcelo Pavão explica depois do intervalo, que é rapidinho, fica aí com a gente.
voltando com a Opinião Litoral, que nessa segunda-feira tem como comentarista o advogado e jornalista Marcelo Pavão, que invadiu a segunda-feira, porque o dia dele é a quarta-feira, e a gente recebe com muito prazer a ex-vereadora, ex-prefeita de Cubatão, Márcia Rosa. Marcelo Pavão, você é advogado trabalhista, a Prefeitura de Cubatão, ela terceirizou os serviços de controle de acesso, limpeza das escolas, entre outros serviços terceirizados. E o que aconteceu? A empresa não pagou os encargos, mas continuou recebendo as faturas. A presidente do sindicato, do Sindicato de Limpeza, denunciou isso, aqui no Opinião, inclusive. Depois disso, o Ministério Público acusou a Prefeitura de ter contratado uma empresa para substituir a SAF, a MUV, que é do mesmo dono da SAF, denúncia do Ministério Público. E novamente o fato se repetiu. Os encargos não foram pagos, a empresa recebeu, houve esse recesso que a professora Márcia Rosa citou. Como que fica essa situação? Então, Paulo, uma coisa que é muito interessante nesse assunto da terceirização, existe uma súmula do TST, súmula 331 do TST. Ela foi modificada recentemente, mas ela é a base de tudo. Então, ela fala sobre a responsabilidade solidária, subsidiária e assim por diante. Para os entes públicos, ficou possibilitada a contratação através de terceirização, né, havendo essa possibilidade, e isenta-se o ente público de responsabilidade se há efetiva fiscalização do contrato. E aí a gente entra no que a Márcia falou e no que acontece, não apenas em Cubatão, em muitos lugares. O mandatário, ele contrata, e aí tem uma palavrinha, um termo que é perigosíssimo quando se fala assim, contrato de emergência. Houve um problema qualquer, por exemplo, a empresa não está cumprindo o seu dever, que foi exatamente o que aconteceu em Cubatão, e aí nós vamos rescindir esse contrato e contratar outra, sem licitação, sem tomada de preço, sem nada, porque é um contrato emergencial. Então, toda vez que acontece contrato de lixo, contrato de limpeza, segurança e todos os outros terceirizados, de forma emergencial, a senha já está dita. Não houve licitação, não houve tomada de preço, contratou-se aquele que o gestor quis. Essa que é a verdade, seja em Cubatão, Santos, qualquer município. E aí que vem um grande problema, Paulo e Márcia, que é o problema da gestão. Você contratar uma empresa, você, gestor público, tem a responsabilidade e o dever de fiscalizar. De você, por exemplo, o que muitos condomínios fazem hoje, você contrata um serviço qualquer, antes de pagar as coisas, você deduz impostos, você deduz os recolhimentos oficiais, tal, e você paga o líquido do prestador de serviço. Em tese, a prefeitura poderia fazer isso, sabe? Retém todos os encargos, recolhe os encargos e repassa só o líquido. E além de fiscalizar. O que a gente tem é uma não fiscalização, uma não tomada de preços de forma clara, e aí você tem, seja o mandatário, o seu amigo ou amiga prestando serviço. E aí vem a precarização. Que é a mesma coisa que a gente está discutindo hoje sobre a passada de bastão do governo do estado, da Sabesp, para a entidade pública, para a vida privada. Qual que é, na base, o que vai acontecer? Fazer ligação, vamos falar de Santos ou de Cubatão, vamos lá, fazer ligação numa avenida, no Casqueiro, por exemplo, vai. Agora, vai entrar numa comunidade, vai entrar numa vila periférica, você não vai ter a ligação de água, você não vai ter a ligação de energia. É a mesma coisa que a gente está vendo hoje. Onde fica longe, a vida privada, ele fala, eu não vou. É o que está acontecendo em São Paulo, naquela Enel. Qual que é o fato da Enel? Eles estão cumprindo o contrato. Por quê? Porque eles falam assim, se você deixar de fazer tal coisa, você vai ter uma multa que equivale a 1 grão de areia. Nem isso. Então eles chegam no final do mês, olha, eu ganhei 1 bilhão e paguei 1 milhão. Estou no lucro. Então o que a gente precisa começar a ver é essa questão da terceirização desenfreada e se realmente traz economia para os cofres públicos. Porque, por exemplo, Paulo, vamos fazer para não ficar falando só de Cubatão. Aqui em Santos nós temos a Prodesan, usina de asfalto, uma série de coisas. A gente terceiriza tudo. Por que se a gente tem? É mais caro ou mais barato?
que é o que eu acho que a gente precisa começar a falar de quem quer pleitear ser prefeito, prefeita, ou governador, governadora, presidente. Você vai trazer melhorias com essa terceirização? Não. O que a gente vê hoje é falta de fiscalização e, no final, o que vai acontecer com esses maus trabalhadores hoje, maus gestores de hoje? É sempre o próximo ou a próxima que vai pagar o pato. Nunca é a própria gestão, porque a conta vai ficar no final, vai ser aprovada ou reprovada, e aí quando, olha, o ex-prefeito ou a ex-prefeita ou o ex-governador são responsabilizados, já estão longe da vida pública. Então isso precisa ser mudado também, a gente precisa trazer a responsabilidade dos gestores para o momento da tomada de decisão e não para depois. Posso fazer uma complementação aqui na fala do Pavão? Pavão, isso virou uma moeda de troca. Sim. É moeda de troca política para a lei eleitoral. E, além do pessoal de limpeza, eles colocaram que têm o ensino médio na sala de aula para cuidar de autista, de pessoas que têm algum tipo de problema, então, mas sem nenhum tipo de qualificação. Então, você está simplesmente queimando o dinheiro público, que é isso que você falou, sem atingir o objetivo, que é cuidar daquele autista. Porque o autista, ele tem muitas qualidades que podem ser desenvolvidas, mas quem trabalha com ele tem que ser um professor de educação especial. E do meu ponto de vista, do jeito, entendendo muito precisa a sua colocação, não é um serviço emergencial, é um serviço contínuo. Exato. A cidade tem 2.000 autistas, vão continuar tendo sala de aula. Então, é preciso que esses serviços contínuos sejam de continuidade e não serviços precarizados para atender barganhas políticas, sobretudo em período eleitoral. Exato. Prefeita, a Autoridade Portuária de Santos anunciou na semana passada um projeto para a implantação de um pátio com 800 vagas para estacionamento de caminhões numa área de Cubatão, perto do viaduto que integra a Anchieta com a Imigrantes, na divisa com Santos, ali perto da divisa com Santos. Cubatão tem uma tradição de ter sido muito prejudicada nos congestionamentos de caminhões, porque a cidade fica dividida. A parte do Casqueiro não consegue se comunicar. A parte de uma das margens da Anchieta, quando tem o congestionamento de caminhões, fica isolada da outra parte da cidade. Como é que a cidade viu esse anúncio, embora a logística desse pátio ainda não esteja definida, né? Então, Paulo, eu ainda não fiz uma análise muito precisa, porque eu li esse texto ontem. Eu li esse texto, o anúncio, né, do chamamento para esta área. E isso, uma área federal. É uma área da União. E, assim, isso muito me preocupa, porque quando todo mundo pensa em colocar caminhão, pensa por em Cubatão. A área vira reto portuária, nós já temos um pátio de estacionamento lá de caminhão, e não é um bairro. Todos os bairros da cidade são cortados por rodovias. E quando todos os bairros são cortados por rodovias, o que acontece? Quando tem qualquer tipo de congestionamento, o aluno não chega na escola, o médico não chega no pronto-socorro, o trabalhador não chega no serviço, a cidade está colapsada. Tem uma logística colapsada. É preciso que a gente... assim, eu acho que o Porto de Santos precisa crescer, é o maior porto da América Latina. Cubatão também é o maior polo petroquímico. Agora, é preciso que se tenha um estudo mais detalhado sobre essa questão. Eu li, por exemplo, que é para atender estes caminhões que agora são agendados, né? Foi uma luta lá atrás que a gente fez, eles têm agendamento, mas não está colocado aqui pelo menos no texto, e eu não tive acesso ainda ao projeto, a questão, por exemplo, dos caminhões de Cubatão. Porque assim como está colocado ali que Santos, o morador, não quer um caminhão na porta dele, Cubatão também não quer um caminhão na porta dele. E o dono do caminhão também não quer colocar um caminhão na porta do vizinho para arrumar confusão com o vizinho. Ele também quer um lugar onde o caminhão dele não seja roubado, que ele possa tomar um banho, se alimentar. Tem até psicólogo ali para... Né, tem uma estrutura, o projeto é uma estrutura muito boa. Mas eu li numa determinada matéria
de um veículo de comunicação que os autônomos não estão incluídos. Então, a cidade que vai absorver um projeto como esse tem 500 e tantos caminhões jogados, uma briga cotidiana na cidade. É preciso conversar com a cidade de Cubatão. A cidade não pode ser o pátio regulador, o Porto em Santos, sem conexão. É preciso uma conexão da cidade de Cubatão, né, ou melhor, do polo com a indústria, para que estes problemas de logística sejam, de fato, resolvidos para toda a região. Dá tempo, Paulo, na próxima? Rapidamente, vamos lá. Não, Um comentário expresso. não, Paulo, mas é isso mesmo, Paulo. Não dá para a gente fazer projetos se a coisa não engloba a cidade como ela é. Quer dizer, não adianta você colocar na televisão uma cidade que não existe e aí você sai da televisão na cidade. É exatamente o que a Márcia está falando. Precisa-se estar com o pé, com a cabeça e com os olhos na realidade e não na fantasia. Essa possibilidade que a Márcia Rosa levantou é interessante. Se estabelece, se implanta um pátio de caminhões em Cubatão pela autoridade portuária e o caminhoneiro de Cubatão, porque o caminhão para estacionar num bairro residencial, ele não vai conseguir. A extensão dele é maior que a extensão dos lotes das casas. Então, alguma entrada de garagem ele vai pegar. É um problemaço, né? Então, mas é aquela coisa. Colocar para baixo do tapete não é solução, é só postergar. E é isso que a gente está falando da terceirização. É algo que precisa ser feito. O caminhoneiro, ele é da nossa realidade na região, ele não é um transeunte, ele não está de passagem aqui. Nós temos muitos trabalhadores autônomos, principalmente, que isso que a Márcia ela tocou é um assunto que muita gente não fala. A maioria dos problemas que acontecem é porque o porto ele pede a vinda dos caminhoneiros com os seus caminhões e na hora que eles vêm fazer o trabalho, vocês que se virem, estacionem onde vocês quiserem, parem onde vocês quiserem. Então precisa se parar, é isso que foi falado, precisa ter acompanhamento psicológico, precisa ter um acompanhamento médico. Nós estamos falando agora de muitos acidentes que podem ser evitados se houver um local onde eles podem minimamente se considerar seres humanos. Porque hoje, o que a gente fala é o seguinte, o contratante do frete, ele fala, olha, caminhoneiro, você tem que estar em X horas atravessando o país. E aí ele que tem que se virar, porque se ele ultrapassar esse número de horas, às vezes o frete é descontado. Então ele é obrigado a tomar o rebite, ele usa drogas, ele não dorme, ele fica usando cafeína para não usar outras drogas ilícitas. E isso vai ocasionar o quê? Muita morte na estrada. Então, resolver o problema do caminhoneiro é essencial para evitar mortes também. Na semana passada nós tivemos, na altura de Cubatão, na Anchieta, um engavetamento com 4 caminhões e a morte de um motorista. E também a caída de uma carga na ribanceira. Opinião Litoral volta para o último bloco, depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta segunda-feira, o Marcelo Pavão é o comentarista dessa edição e a gente recebe a ex-prefeita de Cubatão, Márcia Rosa. Muita gente ficou chocada com alguns cortes de árvores que aconteceram recentemente em Cubatão, tanto ali na Avenida Tancredo Neves, que é a que liga a Bandeirantes de Santos com a 9 de Abril em Cubatão, foram cortadas algumas árvores para a construção de um viaduto. Também num terreno da CPFL no Casqueiro, né? Houve corte de árvores também na Vila São José. Como é que a comunidade viu isso, hein? A comunidade está chamando o prefeito de motosserra, né? Porque ele está cortando... eu não sei se você conhece, quando você sai da Bandeirantes para entrar na Tancredo Neves, tinham árvores centenárias, é um lugar lindo, bucólico, elas cresciam e se encontravam assim num túnel verde. Foi tudo cortado de um dia para o outro. O que eu estranho é porque assim, o município, o estado e mesmo a União tem que dar autorização. Agora, a autorização ela é vinculada a um laudo. E este laudo ele tem que ter
a supressão ligada à recuperação. Onde é que você vai fazer o replantio? Como é que você vai recuperar parte daquilo dali? Ou, né? Como é que você vai fazer isso? Eu desconheço o laudo. Eu já pedi laudos para vereadores, eles também dizem que não tem, não existe laudo. A legislação para isso é municipal, né? Não, existe a legislação, porque a legislação municipal ela é baseada na federal, do Código Florestal, e ela permite que, se a prefeitura tiver uma secretaria do meio ambiente, ela tiver cadastrada, ela pode liberar um laudo, mas tem que ter um laudo. E o laudo tem que colocar como é que você vai fazer a compensação daquilo ali, né? Porque você vai fazer a supressão e vai plantar onde? Então, assim, ali na Tancredo Neves, na Rua das Torres, na Beira-Mar, a gente está vivendo um momento que o planeta cresceu, aumentou a temperatura média, que era uma temperatura média para que a espécie humana sobrevivesse, que era uma temperatura média de 15 graus. Hoje a gente já está aí com 15 graus e meio, né? Mas as pessoas não têm noção do que significa meio grau em um oceano, né? E num oceano. Então, assim, a gente está caminhando assim, para chuvas mais intensas, porque a gente está aumentando a temperatura de vapor de água na atmosfera. À medida que você aumenta o vapor de água na atmosfera, você aumenta a intensidade das chuvas e os desastres que elas ocasionam. Então, vivendo este momento, que não é de hoje agora, porque a questão aí do Rio Grande do Sul está acontecendo agora, mas em 2023 eles também tiveram tragédia, com mais de 140 mortos, eles já tiveram, a terceira tragédia, então é preciso que a gente busque pensar que cada árvore, mas cada árvore retirada, ela tem que ser colocada muito mais árvores ali. E a argumentação do prefeito da cidade ao Ministério Público foi que as árvores estavam encostando na fiação. Eu, como testemunha, que estudei com 7 anos de idade ali na escola do lado, aquelas árvores já existiam. E o que você faz? Você faz a poda. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai gastar um projeto ali, que ninguém sabe muito bem, de 15 milhões de reais, aí novamente, doutor, 15 milhões de reais, sem audiência pública, sem saber o que é, embaixo das torres da CPFL, quando ele disse ao MP que era prejudicial à vida das pessoas. E o que ele vai fazer lá embaixo, que é uma área de concessão para a CPFL, a comunidade ainda desconhece. Márcia, pegando com um gancho, inclusive, dessa questão das árvores, porque realmente era algo que era bonito ficar passando embaixo dessas árvores. Uma fonte de renda, Algumas foram cortadas, mas muitas continuam, né? Continua bonito ali, aquele trecho inicial, a ligação da Tancredo Neves. Cortaram mais um pedaço. Né? Sobrou, mas sobraram algumas, né? Alguma coisa ainda, mas é exatamente nesse sentido. Cubatão é uma cidade riquíssima na sua história, né? Então, e tem locais maravilhosos, lindos para explorar o turismo, trilhas, Calçada do Lorena, uma série de coisas. Reassumindo a cadeira de prefeita, qual o papel do turismo, da criação, da formação de emprego para trazer, porque assim, aquela Vila Fabril, vários lugares. Qual é o seu projeto para turismo, para trazer renda, qualificação, inclusive, da população nessa área? Porque é diferente, a gente fala de Cubatão, fala de empresa, mas também o turismo, ele é muito rico. Eu acho o turismo de Cubatão de uma riqueza. Turismo histórico, turismo ambiental, tem turismo um pouco de tudo. Eu queria dizer para você, a Vila Fabril, ela acabou, tá? Entregaram por concessão pública para uma empresa transportadora, para colocar caminhão. Cubatão está quase virando um grande pátio de caminhão, nós já perdemos mais de 20 mil habitantes, as pessoas estão saindo da cidade, foi entregue para uma empresa a um preço de banana vergonhoso, sabe, digno de uma grande investigação,
Agora já me deslocou. Então, deslocou porque ali, como você lembra, era histórico. A primeira igrejinha que tinha ali, a primeira creche, aquela vila operária com toda aquela estrutura de uma vila operária, foi entregue para uma empresa que é transportadora. Por isso que eu falo assim, as pessoas parecem que olham para Cubatão, quer caminhão, põe para lá. E aí tudo bem, né? Mas assim, quando você falou do turismo, nós temos 9 municípios na região da Baixada Santista, mas a política, muitas vezes, não a política, porque a política é algo saudável, mas a política da disputa, a política pequena, a política não qualificada, ela faz uma disputa muito grande a respeito dessa questão. A única cidade da Baixada inteira que não é considerada instância turística é a cidade de Cubatão. E para ser, ela tem que ser aprovada na Assembleia Legislativa Paulista. E aí, quando chega para Cubatão, não pode, vou colocar outra e tal. Mas, independente disso, universidades do Brasil e fora do Brasil fazem pesquisas em sítios arqueológicos que existem ali no Cutiapará. Tem a pesquisa industrial. Eu inclusive, tinha um projeto de fazer uma ampla maquete, como tem em Gramado, do polo petroquímico, com todo o processo de produção, onde você visse, através de miniatura, como é que você produz tal coisa, como é que você produz, qual é a matéria-prima, qual é o modal que vem, né? Como que é a logística, né? E tentei construir isso com as indústrias da cidade, porque de cada 10 pessoas que você andar na cidade e perguntar o que a cidade produz, as pessoas vão te responder, não sei. Então é preciso que as pessoas conheçam a cidade, primeiro o seu povo que mora lá, porque vem mais gente de fora para fazer pesquisa. Tem a nossa Lagoa Azul, gente. A Lagoa Azul é um lugar lindo, maravilhoso, ainda não destruído pelo homem, né? E que as pessoas vão lá. Tem um guia, uma pessoa que... Mas não é nada, assim, ainda muito estruturado. Mas, assim, é aquela lagoa que a água é tão cristalina que você olha e vê a pedra lá no fundo. Nós temos, então, como você falou, nós temos um celeiro de questões que nos propicia ter um turismo muito intenso naquela cidade. É preciso, e isso é uma forma de gerar emprego, de reapresentar a cidade para o seu povo e para outras cidades, porque tem gente que ainda tem aquela imagem da Cubatão poluída, da Cubatão da anencefalia, da Cubatão da fumaça, e é preciso mostrar isso. Agora, para fazer isso, Pavão, primeiro a gente teve que fazer o quê? Arrumar calçada, que a gente arrumou, construir o Parque Anilinas, que a gente construiu, levar o comércio da cidade, porque lá só tinha o açougue do Joaquim, a loja da Dorinha e tal. Aí a gente foi levando o comércio para a cidade, através da política do cartão. E aí você foi arrumando, tinham fios embaralhados no teto, a gente embutiu os fios, a gente foi organizando a cidade para que ela se construa e se apresente. E tem uma coisa, aqui tem várias cidades que fazem turismo, e no roteiro desse turismo, daqui da própria região e de outros estados, Cubatão está no roteiro, quando na verdade a gente precisa investir no turismo da cidade. E nisso a gente precisa sim de parceria com o governo do estado, muito especialmente com o governo do estado e com o governo federal. O turista que vem para o turismo balneário, ou atualmente para o turismo de negócios em Santos, né? Ou passageiros de cruzeiros também, a cidade de Cubatão pode se integrar com as outras cidades da Baixada num projeto. Trilhas maravilhosas, a Estrada Velha. A Estrada Velha. Coisas maravilhosas. A calçada de Lorena, gente, assim. Ou seja, a história do Brasil passou por Cubatão. Passou por Cubatão. Passou por Cubatão. Acho que Cubatão o Brasil não seria independente sem passar por ali o Dom Pedro. Então tem uma história que passa por ali, e essa história, ela precisa ser preservada, ela precisa estar no coração das pessoas, para que as pessoas tenham essa relação de pertencimento, de orgulho com a cidade. Quer ver uma coisa que eu falo? E as pessoas falam, mas a pessoa fala, mas você mora em Cubatão? Mora em Cubatão? Tal, mora, e tu? Não, tal. Mas
Santos, você sabia que você bebe a água de Cubatão? 80% da Baixada Santista bebe a água de Cubatão. Então nós temos o Rio Pilões, que tem uma água cristalina, maravilhosa. Então tudo isso precisa ser reconhecido. E o turismo é esse caminho. O turismo, a cultura, já foi celeiro de grandes esportistas, né? A gente tinha o ADOT, também tiraram o ADOT. Então é uma cidade... Pavão, quando você fala ser pré-candidata, é porque a gente precisa reconstruir a história que a gente tinha construído e avançar além dela. Esse é um desejo. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo a participação do Marcelo Pavão, que invadiu a segunda-feira. A presença também da professora Márcia Rosa, ex-vereadora, ex-prefeita de Cubatão. Boa sorte na continuidade da carreira. Agradecendo ao pessoal da técnica e do jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana, mesmo com frio, mesmo com chuva, uma ótima semana para você que você merece.